Nesse fim de semana já fez um friozinho, né? A partir de quarta-feira, então, uma frente fria vai derrubar ainda mais as temperaturas. Tem previsão aí de temperaturas negativas pela frente. E a maior preocupação é o frio em meio à pandemia que estamos vivendo. Por isso, hoje aqui com a gente está o infectologista Dr. Luiz Escada para conversar um pouquinho sobre essa grande preocupação. Primeiramente, boa tarde, doutor. Seja bem-vindo aqui com a gente no Balanço Geral nessa segunda-feira. Boa tarde. Então, o que acontece, doutor, com a imunidade quando temos essa mudança de temperatura? Porque a gente sabe que mudou a temperatura, muita gente acaba ficando, né, com o nariz escorrendo já, com uma tosse. O que acontece aí com o nosso organismo, hein? O frio, na verdade, ele inflama as vias aéreas superiores, né? E pode até confundir o diagnóstico. Muitas vezes resfriados acontecem mais fáceis nessa época, a própria gripe por influenza. E como a gente já tem um outro vírus, o coronavírus, no caso, circulando, pode atrapalhar tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento. Então é por isso que vale a pena reforçar, se as pessoas não tomaram vacina ainda de influenza, de gripe, né, tomem, porque é um risco a menos na vida delas, né? Nesse momento, o que se recomenda é que as pessoas evitem ao máximo se expor ao frio, né, usem roupas que as agasalhem direito, bebam bastante líquido, né, para viabilizar a via aérea, ficar sempre hidratada, que diminui o efeito desagradável que o frio pode causar nas pessoas. E como a gente pode diferenciar, hein, doutor, uma gripe, né, normal, uma gripe agora com a mudança do clima, em relação ao coronavírus, né? Como é que a gente faz para saber? Bom, isso é muito difícil, porque muitos casos de coronavírus têm se apresentado não com aquela gravidade inicial, né, mas com um sintoma como febre e tosse. O resfriado em si, ele costuma incomodar mais a via aérea superior, nariz, coriza e tudo. Mas é muito difícil. O que a gente tem feito é, na verdade, na suspeita, pensar que pode ser resfriado, coronavírus ou influenza. Isola o paciente, observa com exames, tomografia e vai alinhar para tratamento em cada situação. E a gente sabe que para a influenza a gente tem remédio, que é o Tamiflu, né? Então a gente tem usado também o Tamiflu nas suspeitas de influenza, desde que a pessoa tenha epidemiologia, né? E o risco, a contaminação aí do novo coronavírus, ela aumenta com essa questão aí do frio, das temperaturas mais baixas? Aumenta, exatamente. E deve-se alertar a população que a gente percebe que as pessoas estão afrouxando o isolamento, né, e o distanciamento social. A gente percebe isso nas ruas das cidades em Santa Catarina. É uma pena, né? Eles devem, na verdade, serem alertados para fiquem mais em casa, evitem aglomerações. Por quê? Porque há um maior risco de transmissão de patógenos nessa época. A gente foi beneficiado com um verão tardio até agora em Santa Catarina e no Brasil, né? Mas parece que a Mãe Natureza está querendo mostrar para a gente que é para ficar em casa, né? Porque a gente tem intensificado essa conversa durante os últimos meses, né? Então é para ficar em casa mesmo, não é um momento de se arriscar, né? É uma doença que pode passar de uma situação simples a desastres, como a gente tem observado às vezes, casos graves, né? Doutor, queria que você reforçasse a questão do uso da máscara, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, com essa questão de resfriado, muita gente com o nariz aí com secreção, a máscara deve ser trocada de tempo em tempo, 2 em 2 horas, essa é a recomendação, porque senão acaba ficando úmido aí no local também e aí de nada adianta usar máscara, né? Enfim, e não conseguir se proteger adequadamente. Como é que funciona, hein, doutor, agora para reforçar para o pessoal de casa também, nesse momento agora das temperaturas que vão baixar? A máscara pode ser um instrumento de proteção ou não, depende de quem está usando. A máscara cirúrgica, que é o que a gente usa em hospital, e tem a N95, que é mais específica para certa área do hospital, ela habitualmente tem duração de 2 horas, no máximo 4, né? Porque ela fica úmida, né? E quando usar máscara, tem algumas máscaras sempre à mão para trocar, né? Máscara úmida realmente ajuda muito pouco. E quem estiver usando máscara, o que não é uma coisa habitual, tomar muito cuidado, porque usar máscara que incomoda, não vamos ser tolos, as pessoas tocam no rosto, às vezes mais de 30 vezes sem se perceber. Então você toca na máscara, na parte externa da máscara, pode estar contaminada, coça o olho e botou a mão, sei lá, numa maçaneta, você está se colocando em risco. Então a máscara tem que ser usada com muita cautela e com muita clareza, para não aumentar o risco da pessoa passar algo ou pegar algo, né? Ela tem um efeito protetor muito bom, a gente tem observado isso, mas a gente tem que tomar cuidado com o uso dessa ferramenta, né? Doutor, muito obrigada, viu, por nos ajudar e esclarecer nessas dúvidas aí. Até a próxima, viu? Boa semana para você. Tchau, tchau.